Galera, tudo bem? Boa noite, turminha! Quanto tempo sem live? Vocês estavam com saudades? Voltando, professor Sérgio, na live de hoje. Uma live muito legal, ok? A gente vai falar sobre a resiliência não se compra em farmácia. Isso mesmo, a resiliência não se compra em farmácia. Então vai curtindo, compartilhando, vai chamando seus amigos, vai passando para todo mundo que você conhece, para que todo mundo venha participar aqui conosco, ok? A resiliência não se compra em farmácia. E aí, me diz aí, como que você está? Como que foi seu dia? Como que foi a sua tarde, seu trabalho? Como que foi seu final de semana? Perdão, seu final de semana? Tá tudo legal, tudo bacana, tudo legal, ok? Então, já a minha convidada vai chegar aqui. Deixa eu ver se ela já tá aqui para eu mandar mensagem para ela. Gabriel aqui. Mandei. Aí, vamos esperar ela chegar, ok? Para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo. Como eu disse, eu vou colocar aqui o tema, ok? A resiliência não se compra em farmácia. Fixar. Ok. A resiliência não se compra em farmácia, então agora estou esperando a minha convidada chegar para que nós possamos dar o start do nosso bate-papo. Ok? Bom, entre a chegada dela, até ela chegar, eu vou conversando aqui com vocês. Seguinte, nos próximos dias, ok, ela chegou, vamos ver aqui se ela vai aceitar o meu convite para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo aqui, ok? Vai ser muito legal, muito bacana. Esperando que todos vocês que estão ali do outro lado vão assistir depois, tanto aqui e no nosso canal do YouTube, possam gostar desse bate-papo, ok? Ela é psicóloga. Mandei o convite, mas eu vou mandar novamente aqui. Vamos ver se ela me aceita desta vez, para que nós possamos iniciar esse bate-papo. A iluminação não está muito legal, não está colaborando muito, ok? Mas tomara que agora funcione. Olá, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo Tudo bem? bem? Seja muito bem-vindo aqui à minha página, ao meu perfil, professor Sérgio. E aí, como que foi seu dia, trabalho, final de semana, tudo tranquilo? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada aí por esse convite. Agradecer a Dani também, que foi a pessoa que me apresentou você, né, na palestra há cerca de 2 semanas atrás. Então, muito obrigada. Espero que a gente tenha um tempinho aí produtivo. O dia foi daquele jeito, naquela correria de sempre, mas estamos aqui. Vim correndo, inclusive, mas estamos aqui para bater um bate-papo de Que qualidade. legal, vai ser muito legal. E eu estou muito feliz também de ter você aqui. Falar de saúde mental para mim é muito valioso, muito importante. A gente receber sempre as pessoas que têm algo para agregar. Até porque saúde mental não é qualquer lugar que se fala, não é de qualquer forma que pode ser abordado. E é bom que esse assunto seja assim, discutido, seja abordado, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas, possam sim, até se conhecer um pouco mais. Acho que quanto mais se fala de cuidado em saúde mental, as pessoas tendem a se descobrir um pouco mais, se conhecer um pouco mais, ter uma noção do que se trata em si, de uma maneira geral. Eu que agradeço a sua participação, a sua presença aqui, e vai ser muito produtivo. Você que está chegando agora, vai compartilhando com todo mundo que você conhece, porque o nosso assunto, o nosso tema hoje é a resiliência não se compra em farmácia. Recebendo a Gabriela, que vai se apresentar. Já vou começar aqui a te pedir, por favor, para você se apresentar, para o pessoal te conhecer. Quem é você, de onde você vem, onde você trabalha, onde você atende como psicóloga, né? Para a galera que vão querer precisar do seu atendimento posteriormente, possam te alcançar e te acionar. Tá, joia? Bom, eu sou a Gabriela, eu sou psicóloga clínica
e eu resido aqui em Campinas desde 2018. Na verdade, eu fui nascida e criada aqui em Campinas, mas eu passei boa parte aí da minha vida morando em Minas Gerais, lá em Uberlândia. E eu voltei para cá em 2018. E desde então, eu passei a atender presencialmente aqui lá no Jardim Guanabara. Porém, com a pandemia, a gente precisou fazer os atendimentos somente online. Então, atualmente eu estou atendendo online, mas em casos de necessidade, eu também faço o atendimento presencial. Quando é assim, eu subloco alguma sala no centro de Campinas e combino com a pessoa o melhor dia, o melhor horário, em caso que for necessário. E nos demais, faço bastante atendimento online, que funciona muito bem também, tem a mesma eficácia, produtividade. E sem contar que é uma facilidade, né, hoje em dia, porque realmente o trânsito que a gente enfrenta, o tempo que a gente perde para se deslocar até um local, então o atendimento online ele veio realmente para facilitar, mas claro que nós sabemos que nem em todos os casos vai ser possível atender online, dependendo da demanda, né? Mas estou, assim, por enquanto, atendendo online e, em caso de necessidade, faço atendimento presencial também, e aí eu combino diretamente com a pessoa esse local, esse horário de atendimento. Olha, que legal, que bacana. E me fala uma coisa, por que você escolheu a psicologia? Bom, na verdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que tivesse relacionado a trabalhar com pessoas. Eu não sabia o que exatamente, mas eu sabia, assim, que eu tinha uma certa habilidade, assim, para lidar com as pessoas. Eu sempre gostei muito de ouvir, de ser muito acolhedora. E eu queria fazer alguma coisa que pudesse fazer diferença, de fato, na vida de alguém. E, obviamente, que receber por isso é importante, né? Porque a gente precisa do sustento. Sim. E aí eu não sabia direito o que fazer. E aí comecei a psicologia para entender se realmente era isso que eu queria, né? Li toda a ementa do curso. E, na verdade, eu só entendi que eu realmente queria psicologia no momento do estágio clínico, né? Quando eu atendi o meu primeiro paciente, eu entendi que colocando a teoria ali em prática, de fato era aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava. Então, quando eu vi os resultados ali do tratamento, de toda a teoria que a gente aplica na prática, então eu tive certeza que era aquilo que eu queria para minha vida. Foi basicamente por isso. Que bacana. Deixa eu te falar, pessoal, você que está chegando aqui, se quiser fazer uma pergunta para a Gabriela, pode mandar sua pergunta, a gente vai ler. Se quiser fazer algum comentário em relação ao assunto que a gente está abordando aqui, eu sou o professor Sérgio, sou enfermeiro de formação também, sou enfermeiro de formação, e eu trabalho na área da saúde mental, isso sim, sou enfermeiro psiquiátrico, é a minha área de atuação. E a gente está falando hoje sobre a resiliência, que não se compra em farmácia, o assunto que a gente vai abordar já já. Uma outra pergunta, o que te marcou durante o seu período de estágio na faculdade? Tem alguma coisa que te marcou, você fala, poxa, isso aqui é difícil de esquecer dentro do contexto da psicologia? Tem sim. Quando eu terminei esse primeiro atendimento clínico que eu fiz, o meu paciente era um estudante de medicina, lá de Minas, né? E ele me fez um bilhetinho. Ele nunca havia passado por atendimento psicológico antes. E ele me fez um bilhetinho que eu tenho até hoje, inclusive eu tenho foto dele, desse bilhetinho no meu Instagram, e em que ele escreve que ele nunca tinha conseguido se perceber no mundo de uma maneira diferente. Ele sempre se percebeu de uma maneira muito embaçada, assim, uma maneira que dificultava a vida dele, né? Então ele se sentia inferior, se sentia menor às outras pessoas. E através do atendimento psicológico, ele disse que ele passou a enxergar um mundo de possibilidades que ele não enxergava antes, né? Então ele teve melhoras na vida prática dele, nos estudos, na forma de estudar, conseguiu criar estratégias para ser mais produtivo nos estudos. Então, ele em pouco tempo assim, de atendimento, a gente ficou junto aí por cerca de 8 meses, que foi o tempo de estágio aí. Ele disse que a vida dele foi marcada, assim, muita coisa mudou, a relação dele com a mãe, que tinha algumas arestas ainda. Ele conseguiu falar muitas coisas que não conseguia há muito tempo, que estava preso, e ele conseguiu expor de uma maneira saudável para essa mãe. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes a gente tem medo de falar de uma situação e a gente acaba guardando.
E a atenção é muito maior do que aquilo que vai acontecer na prática, de fato, né? Então, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade faz com que muitas vezes a gente deixe passar algumas oportunidades da gente falar, quando na verdade a gente se abre, a gente fala, a gente vê que na prática não era bem aquilo que a gente imaginava. Então ele tinha várias coisas guardadas para falar, tinha muito medo da reação da mãe quando ele expusesse de fato quem ele queria ser, né, quais os objetivos que ele tinha na vida. E quando ele trouxe isso para a prática, quando ele expôs de fato para a mãe, a reação dela foi diferente do que aquilo que ele imaginava. Então, muito de não falar estava nos pensamentos ansiosos, né? A ansiedade fazia com que ele paralisasse. E isso foi uma das coisas que me marcou, assim. A vida dele mudou bastante em cerca de 8 meses de estágio. Que bacana, que legal, muito bom. Galera, que bom que vocês estão aqui assistindo essa live com a Gabriela, nossa psicóloga, que nós estamos recebendo aqui hoje. Desde 2020, eu tinha iniciado uma série de lives com uma frequência muito grande, e aí, devido às demandas, a gente foi diminuindo, mas a gente vai retomar, sim, aos poucos com as nossas lives, e hoje estamos aqui recebendo a Gabriela falando sobre a resiliência. Galera, quem quiser comentar, fique à vontade para comentar aqui. E esse conteúdo vai estar também no nosso canal do YouTube. E também a gente pode subir ele para o nosso podcast. Para quem não sabe, nós temos o nosso podcast, prof.cxpk. Ele se chama Entrevistando. Então, também a gente vai estar por lá. Ok? Gabriela, o que nós podemos chamar de resiliência? Para quem não sabe, o que é uma resiliência? Todo mundo fala de resiliência para lá e para cá. Quais seriam as palavras que poderiam definir esse tema nosso do dia de hoje? Tá bom. Professor, deixa eu só dar uma boa noite aqui antes, que eu vi um comentário aqui da Márcia. Márcia, muita saudade de você, viu? Márcia, minha colega, se formou junto comigo, tá aí trabalhando também com a psicologia. Boa noite, Everton. Boa noite, Andréia. Boa noite, Amanda. Boa noite, Selma. Selma é minha mãe, viu? Olha, dona Selma, muito bem-vinda aqui na nossa live. Boa noite. Que bom que a senhora está aqui. Boa noite, Dani. Boa noite, Ian. Boa noite a toda a galera que entrou aí agora. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, professor, como você bem disse, resiliência é um tema que se fala bastante, né? A gente escuta esse termo em palestra motivacional à torta e à direita, a gente lê isso nos livros de autoajuda, mas o que significa de fato, né, essa palavra? Bom, o significado literal de resiliência, se a gente for procurar, é a capacidade que um corpo físico tem, de ser deformado e retornar ao seu estado original. O que significa isso, né? Vamos supor que você tem uma borracha na sua mão. Você pode esticá-la ao máximo que você puder. E quando você solta, essa borracha ela vai voltar para o formato original dela. Porque ela é um material resiliente, certo? No sentido figurado de resiliência, nós estamos falando que uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem a capacidade de lidar facilmente com os problemas, de se adaptar às novas situações com mais facilidade, de repente, que outras pessoas, de superar desafios, né? Então, basicamente, se você procurar no dicionário informal, você vai achar até o termo, uma pessoa que foi muito golpeada pela vida e que, mesmo assim, ela consegue voltar ali à sua essência, ao seu estado de equilíbrio, vamos dizer, né? Mas tem um problema nisso, né? Eu acho que você já imagina alguns dos problemas que podem ter quando a gente fala de resiliência. Tem vários, né? Não é tão simples assim, né? Sim, tudo bem. A gente fala, eu já vi muitas pessoas, não, eu sou resiliente, eu tenho resiliência, isso, aquilo, mas tem todo um contexto, né? Que a gente tem que entender quando nós falamos de resiliência. E vocês que estão aí, gente, se vocês quiserem comentar a respeito desse assunto, coloquem aqui, que isso é importante, que a gente venha a falar um pouco sobre isso. É fácil ser resiliente? Sim ou não? O que uma pessoa precisa ter para poder, como posso falar, ser mais resiliente, né? Se vocês acham que tem alguma coisa que a pessoa precisa ter, ou ser, ou buscar fazer,
colega aqui que a gente vai comentar e falar um pouquinho em cima disso. E qual seria o grande problema? Porque hoje, quando a gente fala de resiliência, acho que a gente ouve todo mundo falar. Resiliência para lá, resiliência para lá. Qual seria o grande problema que pode envolver a palavra resiliência hoje, no seu ponto de vista? E até pegando um pouco o gancho com os atendimentos que você tem feito. O que você consegue fazer como link em relação às demandas que você tem, às dificuldades que seus pacientes apresentam relacionadas à resiliência? Eu acho que um grande problema está no extremismo dos discursos. Então, a gente tem, de um lado, um discurso de facilidade, como se fosse muito fácil adquirir resiliência. E, do outro lado, a gente tem um discurso que tira a sua autorresponsabilidade, que diz que alcançar os seus objetivos não depende de você, que depende só dos fatores externos. Então, acho que o grande problema é o extremismo que tem de ambos os lados. Então, o tema da live sugere justamente isso, né? Resiliência não é uma coisa que você vai adquirir com facilidade e nem sempre você vai conseguir ser resiliente. Tem inúmeras situações sobre as quais nós não temos controle em que não vai dar para ser resiliente. Você vai ficar mal mesmo e você não vai conseguir voltar ao seu estado original. Você vai mudar algumas coisas a partir de acontecimentos da sua vida. Você não vai conseguir voltar a ser a mesma pessoa, né, em muitos acontecimentos. Então, resiliência, bom, te traz benefícios? Com certeza. Te faz uma pessoa... eu acho que ela te ajuda a sofrer menos. A sofrer com menos intensidade algumas coisas. Mas nem sempre você vai conseguir ser resiliente. Não é fácil dessa maneira. E do outro lado, a gente tem esse outro discurso, né? De que nada, é como se nada fosse responsabilidade sua. Tudo depende dos fatores externos, tudo depende de como você foi criado. Se você não conseguiu, é porque você não teve oportunidade. Então, assim, eu acredito que é muito preciso a gente buscar um equilíbrio entre esses dois lados. E isso é uma coisa que eu percebo bastante nos atendimentos, né? Muita gente chega frustrado por tentar ser resiliente e se comparar com outras pessoas, né? De repente, assistiu uma palestra e, sei lá, participou de uma imersão, de um treinamento aí de 3 dias, tentou colocar algumas coisas em prática e não conseguiu, e aí a pessoa se sente frustrada, né? Ela sente que as outras pessoas são melhores e ela simplesmente não consegue. O que não é verdade, porque até para a gente ser resiliente, a gente precisa entender a forma como nós nos enxergamos no mundo. E a psicoterapia, ela faz isso com você. Se a sua forma de se enxergar e de enxergar o mundo estiver disfuncional, você não vai conseguir ser resiliente. Inclusive, você vai ter problemas. O que é se enxergar de maneira disfuncional? É se enxergar de uma forma não saudável. Você não consegue se enxergar de uma maneira que esteja, de fato, concreta com a realidade. Vou citar um exemplo aqui para que fique mais claro. A teoria que eu trabalho se chama teoria cognitivo-comportamental. Quando eu falo aqui de cognitivo, eu estou falando de pensamento, de percepção, significados que você atribui às coisas. Então, assim, e o comportamental, como o próprio nome sugere, se refere aos seus comportamentos. Ou seja, cognitivo, percepções, pensamentos, influenciam no meu comportamento. Total. E vice-versa. Né? Aquilo que eu faço, né, as ações que eu tenho, também reforçam as percepções que eu tenho a respeito de mim mesma. Né? Então, se a minha percepção ela tiver de uma maneira embaçada, se eu não estiver me percebendo de uma forma saudável, consequentemente, eu vou ter problemas na minha saúde emocional, na minha saúde psicológica. Pessoas, por exemplo, com transtorno depressivo, elas têm uma maneira bastante disfuncional de se enxergar. Eu mesma já passei por um episódio de depressão em que eu me enxergava de uma maneira bastante disfuncional. Eu não conseguia enxergar possibilidades,
eu não conseguia enxergar que eu poderia alcançar objetivos com as coisas que eu tinha, né? Eu me achava completamente fora do padrão de felicidade. Eu achava que a felicidade era totalmente inalcançável para mim. Então, pessoas que têm essa visão disfuncional acerca de si mesmo, elas vão ter problemas e com certeza elas não vão conseguir ser resilientes. Então, resumindo aí a sua pergunta, esse é um grande problema. Então, o extremismo de um lado e do outro quando se fala em resiliência. Que show de bola. Olha que resposta. Não dá para fazer um corte aí e colocar de podcast da hora. Sabe uma coisa que eu costumo sempre mencionar em relação à comparação? É algo que eu acho muito, muito complicado, principalmente hoje, nos dias de hoje, né? Quando a gente fala porque da questão da comparação. Parece que é uma disputa, né? Onde alguns indivíduos querem sempre estar se comparando. Eu acho isso muito perigoso, muito perigoso. E aí isso pode acabar levando a isso que a gente acabou de abordar. A uma doença mesmo, a pessoa entra em sofrimento porque acha que talvez ela está passando por um momento de sofrimento. Ela tentou aplicar tudo que ela aprendeu, entrou numa imersão, como você abordou aqui, tentou colocar em prática tudo que ela aprendeu. Você vai fazer assim, passo a passo. Muitas pessoas pensam que é num passo de mágica que isso começa a funcionar, mas tudo é um preparo. Você tem que ir o passo a passo, conforme o seu corpo também. Porque a sua mente e o seu corpo tem que caminhar junto. Você tem que fazer aos poucos e ir tirando essa questão da comparação. Eu acho que a comparação, eu costumo sempre falar, ao invés de comparar, você tenha modelos para você copiar e seguir. Ah, isso aqui é legal, é bacana para mim, vai agregar, eu posso copiar esse modelo, tentar pegar o que é de bom e não se comparar, até porque cada ser é um ser único. E quando a gente fala disso, aí a pessoa começa a sofrer. Então, sofre, aí busca a psicologia. Às vezes a psicologia faz tudo que pode fazer, atende, presta o atendimento completo, tudo perfeito, mas se o indivíduo não se submeter, fizer também um trabalho interno, essa seria a minha próxima pergunta. Se o indivíduo não corresponder, vai mudar de psicóloga para psicóloga, eu tenho certeza, creio que não vai ter um resultado positivo. Estou errado ou estou certo com essa colocação? Tá completamente certo, assim. A gente sabe que um transtorno mental, quando alguém tem um transtorno mental, obviamente, essa pessoa, ela tem mais dificuldade, sim, de conseguir fazer esse trabalho interno que a gente está falando, de conseguir se aceitar, de conseguir se enxergar de uma maneira mais saudável, de conseguir rever conceitos, enfim, de mudar. Ela tem mais dificuldade. Mas não é impossível. Eu acho que esse discurso, muitas vezes, eu acho que hoje a gente tem um discurso de que é muito impossível, por exemplo, conseguir sair de uma depressão, como se isso fosse te acompanhar para sempre e você nunca mais fosse conseguir sair daquilo, né? E, de fato, a gente não está aqui dizendo que isso é simples, Não é. porque a gente sabe que é um transtorno complicado, né? Você trabalha diretamente também nessa área da saúde mental e você sabe disso. É muito difícil. É um transtorno complicado, mas isso não tira a nossa capacidade de escolher, né? Então, vão ter muitos momentos em que vai ser a sua decisão final que vai dizer se você sara, se você melhora, né? A gente, na verdade, a gente não usa o termo cura em psicologia, porque a gente não pode prever que um episódio de depressão, por exemplo, nunca mais vai acontecer. Porque a gente não tem controle sobre a genética, por exemplo. Então, pode ser que isso se repita. Então, a gente fala em remissão de sintomas, né? Que é o indivíduo nunca mais ter nenhum sintoma de depressão, por exemplo. Então, a sua decisão, ela vai fazer com que você ou melhore ou com que você permaneça. É a decisão final, não tem como fugir disso, né? Eu até comentei com você, né, que eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência nesse sentido, porque eu apliquei os conceitos que eu aprendi, né, na teoria. A teoria, a abordagem que eu trabalho, inclusive, ela ensina que você pode ser o seu próprio terapeuta. Então, eu peguei os conceitos dos livros que eu aprendi e no momento que eu não tinha condições de pagar uma psicóloga, um psicólogo para me atender,
Eu peguei esses conceitos e eu apliquei na minha própria vida. O que não foi simples, mas me ajudou Ô, Gabriela, vamos bastante. aproveitar esse gancho aí. Qual seria o primeiro conceito que você daria como conselho? Ó, esse eu vou fazer de corte, viu? Vou fazer corte para postar depois. Qual seria o primeiro conceito que você daria como conselho para uma pessoa que está passando neste momento em fase de depressão? Está sofrendo disso agora, que pode ter como um conselho que você daria. Por onde que ela pode começar? A gente sabe que tem gente que tem vontade, mas não sabe por onde começar. E tem também gente Aham. que sabe por onde começar, mas falta aquela vontade de poder falar assim, ó, eu vou tentar dar o start realmente para conseguir sair dessa situação. Se você conseguir contar como que foi seu primeiro start, olha, eu entrei, peguei tal livro, eu comecei a fazer isso, isso, isso. Você viu? A gente começou a falar disso até começar a entrar mais gente aqui. Pode falar mais, porque a galera precisa aprender disso. Bora lá! Vamos lá, então. Bom, o primeiro conselho que eu daria é: entenda que você não é menor que ninguém por ter sintomas depressivos. Porque talvez você não tenha sido diagnosticado ainda, né? Talvez a pessoa não teve um diagnóstico ainda, você tem depressão, né? Não passou por um psiquiatra, um psicólogo, enfim. Mas você percebe que você tem alguns sintomas que se encaixam, né? Pelo que você já leu, por aquilo que você já ouviu. Então, acho que o primeiro conselho que eu daria é: não se sinta inferior por conta disso. Então, busque conversar com alguém que você confia, primeiramente. Porque acho que uma coisa muito difícil é muitas vezes a pessoa conseguir se abrir. Ela conseguir dar um primeiro passo de falar para alguém pelo que ela está passando. Então, muitas vezes, ela começa a se isolar e as pessoas não conseguem perceber que são sintomas depressivos. De repente, pensa que a pessoa está simplesmente de mau humor, né? Que ela não está criando muito contato. Então, assim, não se sinta inferior e procure alguém que você confia para poder falar sobre isso. Então, procure uma primeira pessoa aí que vai te dar uma mão. Porque no começo, às vezes, você vai precisar até que uma pessoa marque uma consulta para você, inclusive. Você não tem energia suficiente para pegar o telefone lá e marcar e procurar. Então, às vezes, você vai precisar que alguém te indique, basicamente, pegue na sua mão e te ajude. Então, assim, procure alguém que você confia, né? A gente sempre tem pelo menos uma pessoa que a gente confia, né? Para contar alguma coisa mais íntima. Então, Uhum, acho que esse seria o primeiro conselho que eu daria e foi o que eu apliquei na minha própria vida, uhum. né? Então, eu me identifiquei dentro dos sintomas de depressão. Eu tinha vários fatores de risco. O que seriam, né? Fatores de risco aí para ter um episódio depressivo. Então, fatores genéticos. Se você tem casos na sua família de pessoas com depressão, você tem chances de ter depressão também. Então, eu tinha casos na minha família. Figura paterna ou materna ausente na infância. Então, eu tinha uma figura paterna ausente também. Divórcio, eu tinha passado por um divórcio também. E outros fatores aí que eu me encaixava. Então, acontecimentos traumáticos que você teve na sua vida. Então, são fatores de risco. Não quer dizer que se você passou por tudo isso, você terá um episódio depressivo, mas são fatores de risco. Você fica mais propício a ter um episódio de depressão dentro desses fatores, né? E eu me encontrei nesse cenário em agosto de 2020, que foi quando eu me separei. Eu vim aí de um relacionamento de 12 anos, contando. Problemas técnicos, mas a live continua. Permaneça aqui. Tá carregando aí. Que bom que eu tô vendo a Ana aqui. Voltou. Isso aí. Bora lá. Voltou? Isso. Então, eu estava contando que em agosto de 2020 eu havia me divorciado. E até então, o casamento era algo que me estruturava muito enquanto ser humano. Essa forma de me enxergar disfuncional tinha acabado quando eu me casei. Por quê? Quando que essa forma disfuncional de me enxergar começou? Na infância. Eu tive a ausência da figura paterna, né? Eu fui criada pela minha mãe foi mãe solo, como muitas mães são no Brasil. E essa foi uma grande falta que eu precisei lidar durante a minha infância, durante a minha adolescência.
E quem já viveu isso vai entender melhor daquilo que eu tô falando. Então, eu me enxergava no mundo de uma forma inferior às outras pessoas. Eu acreditava que a felicidade estava muito distante para mim, porque as pessoas com quem eu convivia, os colegas com quem eu convivia, eles tinham um padrão de família diferente. Então, quem eu conhecia tinha normalmente, né? Tinha o pai, a mãe, um irmão e um cachorrinho, né? Era mais ou menos o formato de família das pessoas com quem eu convivia. E a minha estrutura de família era diferente. Eu fui criada pela minha mãe com a ajuda dos meus avós maternos. Então, obviamente que eu não sabia explicar isso com palavras, mas eu me sentia diferente, né? Quando eu estava com os outros colegas, quando tinha alguma reunião de escola em que a presença do pai era necessária. Então, eu não conseguia explicar, mas eu sentia que a felicidade estava longe de mim, né? Eu sentia aquela tristeza, então eu vinha carregando aquilo há um bom tempo. Hoje eu consigo enxergar isso com clareza, mas na época não, obviamente. Mas tudo isso mudou quando eu me casei, né? Na verdade, quando eu conheci essa pessoa com quem eu me casei, isso mudou por quê? Quando eu conheci também a família. Ganhei uma família, né? Nesse conhecimento e tudo mais. E essa família tinha aquilo que eu queria. Então, eles se reuniam para jantar, jantavam todos juntos, saíam, tinham muitos momentos de lazer e tudo mais. E aquilo, para mim, fez com que eu sentisse, então, que eu poderia ser feliz de alguma forma, né? Que a felicidade estava próxima e aquilo começou a me estruturar. Então, a crença que eu tinha, assim, de me sentir desvalorizada, de me sentir menor, e não por falta de afeto da minha mãe ou dos meus avós, nada disso, porque eles sempre foram afetuosos, não me deixaram faltar nada nesse sentido, mas por aquilo que eu enxergava, né? Eu tinha essa forma de enxergar somente pela falta, somente por aquilo que me faltava, né? E eu não conseguia mudar isso. Então, quando eu o conheci e ganhei também essa família, eu entendi que eu poderia, então, ser feliz, né? Esse foi o meu pensamento. Ó, agora vai dar certo, agora eu vou ser feliz porque eu vou estar finalmente numa estrutura de família que pode ser feliz, né? E aí, com 15 anos, eu já comecei a ter um relacionamento sério. Você lembra o que você estava fazendo com 15 anos? Eu, com 15 anos, olha, que É, boa pergunta. Gente, vou revelar uma coisa aqui. Eu quase fui padre. é mesmo? Verdade, com 15 anos, eu acho que eu era coroinha na minha terra. Eu fui coroinha por 2, 3 anos e eu gostei bastante de trabalho de coroinha. Eu conheço, olha, tenho em mente a missa inteira, em latim, por exemplo. Você me fez uma pergunta agora que me veio assim. Então, eu queria já ir para o seminário para ser padre, e acredito nisso. Isso aí. Então, com 15 anos, eu já me via padre e tudo tal. Falei, nossa, que legal tal. Mas as coisas foram mudando. Mas olha que pergunta, com 15 anos era assim. O que eu tinha na minha mente era estudar um pouquinho mais, ir para o seminário, fazer seminário, aprender mais idiomas e me tornar padre. Uau! Mas isso não é... Bem diferente. Olha, Eu, com 15 anos, estava entrando num relacionamento sério, que não foi algo que eu planejava. Na verdade, eu lembro que o planejamento que eu tinha era me formar, passar numa universidade pública. Eu sempre pensei isso, eu quero passar numa universidade pública e ser independente financeiramente. Era só isso que eu pensava assim que eu queria. Mas quando eu senti essa coisa da família reunida, unida e tudo mais, mudou, né? Isso mudou, meu pensamento mudou. E com 15 anos eu entrei já num relacionamento bem sério, né? Um relacionamento de namoro, e daí parti para o noivado e posteriormente para o casamento. Então, o casamento em si, a família que eu ganhei, me estruturava enquanto ser humano. A minha forma de me enxergar no mundo mudou, né? A forma com que eu enxergava as pessoas. Então, eu era uma pessoa, uma adolescente antes, extremamente tímida, assim. Sabe aquela pessoa que chega nos lugares que não quer ser vista? olha. Era eu. Eu chegava assim na escola, eu sentava lá nas últimas cadeiras porque eu não queria ser vista, eu não queria que as pessoas me enxergassem, eu nunca quis ser o centro das atenções e tal, né?
E aí tudo isso muda nesse relacionamento. Eu começo, então, a conversar muito mais, a ser muito mais comunicativa, muito mais expressiva. Eu começo a viver coisas que eu nunca tinha vivido, tipo, comemoração de Natal, enfim. Tudo aquilo que eu nem sabia que eu queria, eu comecei a viver e tudo isso me ajudou a mudar a minha forma de enxergar. Então, só um exemplo para que vocês entendam como que funciona a nossa mente, né? A gente tem um sistema que é o sistema cognitivo. Isso falando dentro da abordagem que eu trabalho hoje. O que esse sistema cognitivo me diz? Eu tenho uma crença, né? Então, eu tinha uma crença de desvalor, por exemplo. Eu me achava desvalorizada, inferior, enfim. E aí, eu vou me comportar conforme essa crença. Eu também vou ter uma reação fisiológica conforme essa crença. Então, por exemplo, se eu estava em público, eu tinha que falar alguma coisa, apresentar um trabalho, eu já sentia o coração acelerar assim, começava a suar. E o meu pensamento era o quê? Nossa, vai dar ruim, não vou conseguir, vou falar qualquer coisa que ninguém vai gostar. Então, esse sistema faz com que você tenha reações emocionais. Essas reações também fazem com que você tenha pensamentos. São os pensamentos automáticos que a gente fala, que eles são muito rápidos. E aí, esses pensamentos te levam a ter comportamentos. Tudo isso não acontece de forma linear. Eles são interdependentes entre eles, né? Então aí você passa a ter comportamentos de esquiva. Você começa a deixar oportunidades de Para lado. você não se É mais ou expor, menos né? assim. Para evitar essa exposição, você começa a encontrar sempre um jeitinho, né? Aquela. Sim. Exatamente. E aí você cria padrões de comportamento assim. Então, você sempre vai tendo comportamentos de acordo com essas crenças que você vai criando. E aí o que acontece? Quanto mais você se comporta dessa maneira disfuncional, mais você enrijece essa crença, né? E vice-versa. Quanto mais você enrijece a crença, mais os seus comportamentos vão estar de acordo com ela. E é aí que a gente escorrega muito, é aí que vem muitas vezes a depressão, muitas vezes o não conseguir alcançar os nossos objetivos, porque a gente simplesmente vai minando a nossa energia, os nossos sonhos, né? Então é mais ou menos assim que esse modelo cognitivo funciona. E aí, voltando aí à questão do casamento, o casamento ele começou a me dar uma estrutura diferente. Eu comecei a me enxergar de um modo mais funcional, né? A ver a felicidade mais próxima. Mas como tudo na vida, a gente não tem controle sobre tudo que acontece, houveram muitos pontos positivos nesse casamento, a gente teve uma boa parte muito feliz, mas não dava mais para continuar. A gente tinha alguns problemas que não dava simplesmente para levar em frente. E quando foi em agosto de 2020, o casamento acabou de fato. Quando o casamento acaba, eu volto para o mesmo lugar, fisicamente falando. Então eu volto, né? Eu volto a morar em Campinas, no mesmo lugar, espaço físico de fato onde eu morava, e emocionalmente também. Então eu volto ali a me enxergar como aquela Gabriela que não tem que ser vista por ninguém, que quer ficar escondidinha o tempo inteiro, que a felicidade está muito distante. Então, todas aquelas crenças que eu tinha conseguido mudar a partir desse relacionamento, essas crenças elas voltaram com todas as forças. E aí os dias que se seguiram foram dias assim extremamente difíceis. Eu passava final de semana no quarto escuro, assim, não queria ver ninguém, né, da família e tudo mais. Levantava só pra comer, porque assim, não tinha outra saída. Ou eu comia ou eu morria. Eu sabia que eu não queria morrer, né? Então eu fazia esse esforço de me levantar, comer alguma coisa e tal. Mas, na verdade, eu fazia aquilo só para que eu continuasse, porque no fundo havia esperança. Eu ainda tinha uma esperança de que dava para ser feliz, né? Mas eu não sabia como. E essas crenças, elas voltaram assim, me esmagando, né? E aí, eu também não tinha condição suficiente para ir em psiquiatra, psicólogo, fazer exercício físico, por exemplo. Não tinha como. Esse é um grande problema nosso hoje em dia, né? Infelizmente, a nossa condição financeira implica muito, né, no tipo de tratamento que a gente vai poder fazer. E aí eu precisei escolher. Eu fui ao psiquiatra, precisei tomar remédio sim há algum tempo. Inclusive, é até um parênteses que eu abro aqui. Gente, às vezes não tem como fugir disso, não.
né? Dependendo do estado que você tiver, o medicamento, ele vai ser essencial, né? Então, eu precisei tomar medicamento durante um tempo, mas não estava sendo suficiente mais. Passou um tempinho que já não estava sendo suficiente, e eu falei, cara, e agora? Eu faço terapia, tomo medicamento ou faço exercício físico? Porque o exercício físico, ele também te ajuda, né, no seu... a ativar hormônios que são relativos ao humor. E eu falo, o que eu faço a partir de agora? Alguma coisa eu vou ter que cortar. Não dá para continuar assim. Eu pensei, bom, na terapia eu vou aprender a lidar com essas crenças de alguma forma, porque elas sempre vão me perseguir, né? Não adianta dizer que não, porque vai chegar uma outra situação lá na frente, pá, vou encontrar a crença de novo. Rivotril é o melhor. Né? E aí, Sim. foi exatamente o que eu pensei. E agora? Rivotril, fluoxetina ou terapia e exercício? O que eu vou fazer? Eu escolhi continuar com a minha terapia que eu fazia e começar exercício físico. É algo muito importante também a se falar, né? Quando a gente fala sobre depressão, a gente muitas vezes acaba falando de uma maneira muito subjetiva, sabe? Só dos pontos emocionais, a gente acaba esquecendo de falar da parte física. Sim. O quanto que é importante a gente ter uma rotina que nos ajude a contra-atacar a depressão, né? Porque o que ela faz com você? O que a depressão faz com você? Ela tira a sua energia, certo? Vai minando, vai sugando, 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 até que você não consegue fazer mais nada. Então, quanto mais você se entrega sem contra-atacar de alguma forma, mais a depressão vai tomando conta, né? E a minha psicóloga me deu uma dura. Ela precisou me dar uma dura para que eu entendesse isso, porque um dia eu liguei para ela bem desesperada, assim, era de noite, eu lembro que ela me atendeu e ficou comigo no telefone. E ela falou assim, Gabi, você precisa mudar a sua rotina. Eu tinha acabado, né, de me separar. E ela falou assim, sabe por quê? Hoje você trabalha e pensa no divórcio. É isso que você faz na sua vida. E eu falei, nossa, como assim? Ela falou assim, é verdade. Hoje a sua ação é trabalhar e pensar no divórcio. Você precisa mudar a sua rotina de alguma forma. Foi aí que eu entrei com o exercício físico, que mudou completamente a minha vida, assim, a minha rotina ficou muito mais saudável depois disso. Então, a gente... Pode falar. Parênteses aqui, tentando entrar um pouquinho nessa linha rapidamente, o que também as pessoas precisam entender, quando a gente coloca, por exemplo, uma atividade não farmacológica como atividade física, ela tem também o papel fundamental de desviar o foco. Então, porque além de você trazer benefício para o seu corpo, para o seu físico, ela também tira o foco daquela demanda, daquela dificuldade, daquela dor que você tem. Eu costumo sempre mencionar isso, tanto a parte da atividade física ou a música terapêutica, por exemplo, uma área que eu atuo bastante. Então, a gente vê o paciente, quando ele sofre com alguma determinada dor, grande parte deles vivem em função daquela dor. Porque, assim, pode até não manifestar aqui para as pessoas, mas interiormente está sofrendo. E quando alguém está naquele momento de atividade física, está ali se doando na atividade física, a gente sabe que o corpo está ali focado em outra demanda, tanto a energia, a mente, o espírito, tudo funciona de acordo com aquele espaço que ele está ocupando. Ajuda a desviar o foco, ajuda a focar a mente em outra demanda, isso traz também benefícios para a sua mente e o cérebro. Então, a atividade física foi sensacional, como você está mencionando, e é um conselho que eu dou aqui, para quem estiver passando por essa situação, comece aos poucos, se você não tiver condição, busque ajuda, e aqui recomendando a Gabriela, né, que passou por tudo isso, e também tendo toda a condição possível para poder te auxiliar aqui. Aproveitando antes de retomar a palavra para você, cumprimento aqui todos os amigos que estão aqui, o Ataliba Júnior, grande sheik, lá de Porto Alegre, está aqui também. Esse cara é sheik, viu, gente? É sheik mesmo. Que bom que você está aqui. Vamos lá, Gabriela. Que legal. Uhum. Márcia, seja bem-vinda também, que entrou agora de pouco. De fato, a atividade física foi, assim, essencial para mim. Então, a gente volta naquele ponto de decisão. Mesmo que você
esteja aí num momento muito difícil de transtorno e tal, já esteja talvez até sendo medicado, a sua decisão vai mandar no final. Não tem outro jeito, não tem como fugir disso. E aí eu digo que eu adquiri resiliência, né? Eu adquiri resiliência nesse tempo porque ou eu adquiria ou eu ia me afundar de vez na depressão, né? E aí eu dizia, né? Eu pensava comigo, existe esperança, existe algo a mais. Eu tenho certeza que tudo o que aconteceu não aconteceu à toa. Então, assim, eu passei a aplicar os conceitos que eu aprendi na minha própria vida. Então, o que é um dos conceitos que a gente aprende? Prestar atenção nos nossos pensamentos. Presta atenção nos pensamentos que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que você é submetido a uma situação de uma prova. Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Sei lá, pode ser que ou você pense assim, vou me dar bem nessa prova, tal, já sei essa disciplina, essa matéria. Pode ser que você se enxergue de forma disfuncional e aí você fale, né? O seu primeiro pensamento seja, vai dar ruim. Imagina, nem vou tentar prestar essa prova aqui porque eu sei que eu não vou passar. Então, assim, comece a prestar atenção se você tem pensamentos como esse, pensamentos muito voltados para o negativo, essas impossibilidades, essas desistências. Então, perceba se você tem esse padrão de comportamento. Você pode perceber isso anotando. Então, aconteceu alguma situação com você. Você se sentiu mal, sentiu angústia, sentiu aquela dor no peito, não sabe explicar direito, mas você percebe as suas emoções, porque o seu corpo te mostra, né? O nosso corpo nos mostra as nossas emoções. Então, percebeu emoções diferentes, emoções desagradáveis. Poxa, por que eu tô sentindo isso? Eu preciso me perceber, né? Por que eu estou sentindo isso? E aí, começa a se perceber e começa a perceber esses pensamentos e a ver o quanto que eles têm de coerência com a realidade. Como assim? Nessa situação da prova, por exemplo, quantas provas você já fez que você se deu bem? Eu imagino que você já tenha feito outras provas que você conseguiu passar. Mesmo que você não tenha uma facilidade naquele conteúdo, você arrumou alguma estratégia para estudar e você conseguiu tirar uma boa nota, né? Então, pegue esse tipo de acontecimento, que é algo concreto, e coloca na mesa também. Peraí, esse pensamento que eu tô tendo de que eu não vou conseguir, será que ele é coerente com a minha realidade mesmo? E aí você vai buscar na sua memória outros momentos em que você já conseguiu conquistar. Aí talvez você fale assim, mas eu não lembro de nada não que eu já consegui conquistar e tal. Pergunta para alguém, né? Pergunta para um amigo mais íntimo, alguém da sua família, que eu tenho certeza que alguém que gosta de você vai saber de conquistas que você já teve, né? De vitórias que você já teve. E a gente precisa disso, a gente precisa se lembrar das vitórias, das conquistas, porque isso nos dá motivação para continuar, para não desistir. É aquilo que a gente sempre usa, né, na fala, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Eu acho assim, a partir do momento que você lembra de algo positivo que você teve contigo, e quando você estiver em apuro, né, naquela angústia, naquela dificuldade, naquele momento que você acha que mais nada vai dar certo, mas se você para um pouco, você tenta puxar no baú, você vai encontrar situações que você já esteve piores, que puderam te trazer coisas melhores, né? Naquele momento que você achava que nada mais poderia realmente acontecer. Alguns comentários aqui que foram muito importantes, a atividade física juntamente com o atendimento profissional. Eu costumo sempre falar, mesmo durante o tratamento da doença, se a pessoa traz à sua memória aquilo que pode trazer esperança, ela vai passar pelo vale, pelo momento da doença, de uma maneira totalmente diferente. Porque vai depender também da mente. Porque a nossa mente tem que estar equilibrada, inclusive para você conseguir enfrentar um momento de doença. Ok? Eu acho assim, isso é de extrema importância. Então, trazer a memória, mesmo nos momentos mais difíceis, tentar encontrar algo positivo. O mais difícil é você conseguir encontrar algo positivo no momento da doença, no momento da dificuldade. Isso realmente se torna um pouco difícil. Até parece que a nossa mente se impossibilita
a possibilidade ou a probabilidade de buscar, de resgatar algo positivo. Mas a sugestão que eu dou, neste momento, principalmente de maior dificuldade, é de parar, tentar vasculhar ele na nossa mente ou fazer o exercício que a Gabriela deu aqui. Chame alguém, olha, o que você acha que eu já fiz no passado, que foi legal, que se eu ouvir hoje, pode me trazer esperança novamente para eu conseguir enfrentar esse momento ou essa situação que eu estou vivenciando. Eu acho assim, são boas colocações. Já estou pensando numa série de lives com você aqui. Vai se preparando aí. Eu vou te chamar para você. Eu chamo mesmo para você botar para cá e falar. Olha, para a gente não esgotar tudo, vou fazer a última pergunta aqui, porque a gente vai ter que fechar essa live. E quem realmente se interessou, fica ligadinho aqui, tanto no meu Instagram ou dela, que a gente vai voltar com outros assuntos. A minha última pergunta é de qual maneira a psicologia pode auxiliar uma pessoa a ser mais resiliente. Eu acho assim, você não precisa esgotar tudo também, porque quem necessitar de você tem que te procurar no consultório. Vamos lá. Tá, joia. Deixa eu só comentar rapidinho. A Dani fez um comentário legal aqui também. Ela colocou: meu primeiro pensamento é que eu quero tirar 10 e eu vou tirar 10. Tirar 10. Então, perfeito, né? Perfeito exemplo. Pensamento de motivação total. Bom, como que a psicologia pode nos ajudar a ter mais resiliência? Primeiro, o processo de psicoterapia é um processo individual. Então, ele vai levar em consideração toda a sua história de vida, ele vai levar em consideração a sua família, a sua estrutura de família, o seu contexto histórico, ele vai levar em consideração a cultura do lugar que você vive, quais são as suas condições financeiras no momento. Então, assim, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que é preparada para todo mundo e eu vou simplesmente jogar. Tem técnicas que foram estudadas, obviamente, por um amplo número de pessoas foram testadas, mas eu não vou simplesmente sair jogando técnica em você, dizendo que se você fizer isso vai dar certo. Eu vou adaptar essas técnicas a você, a sua individualidade. Então, essa é a maneira que a psicologia vai te ajudar, porque ela valoriza você enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Então, ela vai te ajudar a se enxergar de maneira mais funcional. Ela vai te ajudar a enxergar possibilidades que sozinho talvez você não consiga enxergar mais. Ela vai te ajudar a identificar pensamentos que talvez estão influenciando nos seus comportamentos, que estão influenciando aí em coisas que você não consegue conquistar. Então, a psicoterapia como um todo te valoriza enquanto ser humano e faz um trabalho assim fantástico valorizando tudo isso. Então, quem quiser saber mais, eu estou à disposição. Estou muito à disposição para fazer mais lives, inclusive adorei essa aqui. Então, poxa, tenho que agradecer demais por esse momento aí de compartilhamento. Que legal. Gente, vocês gostaram também? Coloque aqui, quem curtiu. Eu estou muito feliz de poder fazer essa live com a Gabriela. Eu aqui, onde eu costumo trabalhar, onde eu dou as minhas aulas e tal, eu tenho muitas placas, né? Dentre elas, proibido pensar negativo. Realmente é algo que eu realmente sugiro sempre no final das minhas lives. Proibido pensar negativo. Galera, quando vier um pensamento negativo, lute para que algo de bom possa entrar na sua mente. Traga à sua memória aquilo que realmente possa te colocar, te trazer esperança. Sérgio, mas eu não tenho nada neste momento que vai me trazer esperança. Comece a investir hoje em algo que possa te trazer esperança. Viva bem hoje. Escolha viver bem hoje. Escolha buscar ajuda, que nem a Gabriela falou. Escolha buscar ajuda, escolha iniciar atividade física, escolha fazer algo diferente de tudo aquilo que você já fez. Isso pode trazer algo, sim, de positivo. Se enxergue como uma pessoa que tem capacidade. Não tem que se reduzir diante das dificuldades, dos problemas. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas se você começar com o primeiro passo, eu consigo, eu posso, que nem a Dani falou ali, eu quero tirar 10, eu vou e tiro 10. Gente, a nossa mente, trabalhe com a sua mente. Parece fácil, não é fácil, mas é possível. Não é impossível você conseguir dar comando para eu vou tentar, eu vou lá atrás e vou conseguir. Como que eu fecho as minhas lives? Olha, eu tenho muitas placas. Essa aqui não abri ainda, peguei ela essa semana. Seja positivo. Pense positivo. Seja paciente. Às vezes o resultado demora.
Você está sofrendo, está com uma Sim. dificuldade, está passando por uma situação complicada, você não sabe por onde começar e como sair. Olha a história dela. Ela também sofreu, mas ela encontrou em algo uma solução e ela teve que dar o primeiro passo. Dê o seu primeiro passo. Para quem não sabe como fazer, você precisa saber qual é o seu ponto limite. Olha, eu estou no meu limite, eu preciso pedir ajuda. Saiba pedir ajuda. Não é sinal de fracasso. Não é sinal de fracasso. Saiba pedir ajuda. Levante a sua mão. Olha, estou aqui, não estou conseguindo mais. Não aguento mais. Você pode me ajudar? Busque a pessoa com quem ou com a qual você tem mais confiança, que pode te ouvir de verdade. Verbalize, abra a sua mente, abra a sua boca, fale, peça ajuda. Se você não conseguir com ninguém, mande para mim a mensagem ou para a Gabriela que está aqui, que a gente pode sim também tentar te ajudar, ok? Seja persistente. Por que persistência? A Gabriela não obteve o resultado de primeira. Não, com certeza. Sim. Ela tentou, 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 tentou. E hoje ela está aqui trazendo o testemunho dela para te fortalecer, para dizer que é possível sim. Você também tentar e conseguir. Se você não tiver psicóloga, ela está aqui. Como ela já passou pela situação, com as técnicas, com o conhecimento, com a ética que ela tem, ela consegue te ajudar muito mais. Para fechar, tem muitas placas aqui, mas não vou mostrar todas. Aqui, ó. Liberte sua mente de coisa ruim. É isso. Liberte a sua mente de coisa ruim. O que você anda assistindo, o que você anda vendo, com quem você anda se comparando, o que você anda procurando, buscando, onde você anda gastando seu tempo. Tudo isso, gente, afeta o nosso cérebro, afeta a nossa psique. Às vezes você não consegue sair dessa dificuldade, desse problema mental, devido a tudo que você agrega ao seu cérebro. Exatamente. Mude a sua forma de pensar, a sua forma de agir, esse tempo que você gasta. Vou dar um testemunho rápido aqui. Eu cortei a televisão em 2020. Gente, eu me tornei mais Uau. produtivo. Mais produtivo. Até um e-book eu lancei. É verdade. Lancei um e-book no final de 2020. Por quê? Eu percebi que a televisão ela foi elaborada para cativar minha mente. Porque o programa é acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. E eu e a minha esposa conversamos, vamos arrancar isso? Arrancamos, a gente não assiste televisão já faz quase 3 anos. Então, não perdemos Uau. nada. O que se tornou melhor? Mais qualidade de vida, mais busca para outras coisas. A gente está lendo mais, tendo mais tempo de convívio. Então, você também pode fazer igual. Você não sabe como, mas você está agregando coisas à sua mente. Às vezes são aquelas pequenas ideias, aquele padrão que você assiste, que pode também, que você pode começar a se comparar. Ok? Vai ter muito mais live aqui, ok? Então, fechando a live de hoje, quem puder, faz uma foto aqui, ó. Liberte sua mente de coisas ruins. Se você já estava projetando um dia ruim, amanhã vai ser bom. Tudo tem que começar na sua mente, ok? Comece já a proclamar. O dia de amanhã vai ser fantástico, vai ser muito bom. Eu vou com garra, vou com força, vou me basear nessa história da Gabriela, que conseguiu vencer essa doença. Eu também vou sair dessa. Isso aí é força de vontade. Claro, se precisar de ajuda de profissionais para passar por esse processo, busque profissionais capacitados e habilitados, ok? Vão te ajudar. Tem alguns comentários aqui. Com certeza, peço ajuda na vizinha psicóloga. Isso aí, pode pedir mesmo. Eu quero tudo para ontem. Porque está meu erro. Ok, live top, parabéns. Obrigado. Vamos ver aqui. Muito obrigada. Vamos ver aqui, tem mais um comentário. Aqui, ó. Parabéns para vocês dois pela live. Gabi, amo você. Obrigado por tudo. Toda essa resiliência de você é incrível. Com essa resiliência toda, Gabi já me ajudou muito. Que show de bola. Muito bom também. A Lubiana, que eu conheço, entrou aqui. Parabéns também por você estar aqui, Lubiana, aqui na nossa live. Muito obrigado também. Gabriela, você quer finalizar com alguma coisa? Gente, quem tirar uma foto nossa, marca a gente lá, a gente vai compartilhar, tá ok? Eu vou deixar a Gabriela para fechar também, falar alguma coisa antes da gente finalizar a nossa live aqui. Eu quero finalizar com uma frase bem simples. O que tem que ser feito, tem que ser feito.
muitas vezes você não vai conseguir fazer com perfeição. Muitas vezes o nosso erro tá em querer ser perfeito demais e a gente acaba não fazendo nada. Faça aos poucos, mas faça continuamente, constantemente. Não dá para fazer exercício 5 dias por semana? Faça 2, faça 3, mas faça. Constância é o segredo. Então, seja constante, não tem mágica, tem constância. E a constância é o que vai te ajudar a permanecer. E é isso. Muito, muito obrigada por todo mundo que ficou até o final. Muito obrigada mais uma vez, professor. Estou super disposta a fazer outras lives e estou muito feliz. Muito obrigada por todos os comentários também. Todo mundo comentou. É bem importante para mim. Então, muito obrigada. Que bom, que bom. Muito obrigado, Gabriela. Gratidão de verdade, Gabriela. Gratidão a todos que assistiram essa live. Gente, que não fique só na live. Vamos colocar em prática tudo isso. Vamos mudar nossa mente. Quem puder tentar também fazer isso que eu fiz, de tirar a televisão, faça o teste e vai ver como seu dia vai mudar. Porque a gente percebe, a gente acha que a gente não tem tempo para nada. Tira a TV. Nossa, eu gastava tempo, como eu não sabia. 3, 4 horas brincando. Você perde por dia. 3, 4 horas brincando. Ah, rede social, outra coisa que eu aprendi com rede social. Eu sou produtor, então eu não sou produto. Então, quando eu entro para produzir, é algo também que eu aprendi. Então, eu consegui controlar o meu tempo. Às vezes a gente não consegue, mas eu consigo controlar o meu tempo. Se eu estou nas redes, é para produzir e não para ser produto. Às vezes é bom a gente começar a pensar nesses pequenos detalhes e começar a alinhar no nosso processo vital que ajuda. Gabriela, gratidão, que live sensacional. E, galera, liberte a sua mente de coisas ruins, ok? Constância, como a Gabriela disse. E muito obrigado a todos. Gabriela, tchau, tchau. A gente se vê na próxima live. E tamo junto. Tchau, gente. Combinado. Tchau, Muito tchau. obrigada, Obrigado pessoal. a todos pela participação. E compartilhe essa live.